E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre a matriz energética do Brasil, né? Já falamos um pouquinho sobre no mundo, como que se comporta o mundo em relação ao petróleo, gás natural, carvão, etc. Agora vamos focar no Brasil e também falar um pouquinho sobre questões ambientais ligadas à energia, né, brasileira. Bom, a gente tem que entender o que é matriz energética e elétrica, primeiramente, tá? A energética vai ser toda a energia, né, energia de petróleo, de gás, eletricidade, etc. A maior parte, um pouco mais da metade, vai ser não renovável. Porém, a matriz elétrica, de energia elétrica, de eletricidade, vai ser 80% renovável, então das hidrelétricas, ok? Então, tem essa diferenciação aí. Aqui vai ser o petróleo, vai ser gás natural, carvão, biomassa, hidrelétricas. E aqui, a matriz elétrica somente vai ser a maior parte renovável, beleza? Bom, em relação à energia elétrica, quem começou com essa questão aí de começar a pensar em produzir energia elétrica em massa foi JK, com o Sistema Integrado Nacional. Ele sabia que a gente tem lá uma bacia amazônica lá muito grande, né? Que tem alguns rios que podem ser utilizados para gerar energia. Só que ele sabia que o mercado consumidor ficava aqui próximo do sudeste, do sul-sudeste do país, na região mais litorânea. Então, ele criou um sistema integrado nacional que gerava energia ali em todas essas regiões. Então, ele integrou todo o país em cabos, né, de energia de eletricidade para gerar energia para todas as regiões brasileiras. Então, hoje em dia você vai ter energia sendo gerada lá na região norte, na região nordeste, na região sul, na região sudeste, em todos os locais, ok? Bom, a nossa base, né, nossa matriz elétrica vai ser de hidrelétricas, né, de energia elétrica vai ser a hidrelétrica, como a gente já sabe, né? Bom, e as complementares podem ser as termoelétricas, eólica e a termonuclear. Como assim? A gente sabe que para gerar energia através de hidrelétricas depende de rios, né? Depende de um rio tá passando água, né, lá na cachoeira para gerar energia. Só que pode ter épocas do ano que está em seca, né? O rio pode estar com nível mais baixo, pode ocorrer alguma questão ambiental que o rio para de gerar energia. Então, o Brasil não pode ficar sem gerar energia, não pode ter um apagão, né, como ocorre em alguns locais, né? A gente sabe que o risco de hoje, cada ano que passa, o risco de ter apagões em grandes centros devido à seca de rios é muito grande. Então, tem energias complementares. Por exemplo, então, se a elétrica para de gerar energia, a gente bota para funcionar a energia das termoelétricas. Se a termoelétrica não é suficiente, coloca a eólica. Se a eólica não é suficiente, coloca a termonuclear. Então, são energias que ficam ali na reserva. Elas geram energia e vão ser utilizadas, porém, elas ficam ali mais na reserva. A base vai ser as hidrelétricas, ok? Obviamente, se for utilizar as termoelétricas, a eólica ou a termonuclear, vai encarecer mais. Então, lá a bandeirinha lá, verde, amarela e vermelha, de luz. Quanto mais cara fica a energia, é porque está utilizando outros tipos de fontes de energia, ok? Aqui no Brasil vai ser a Eletrobras, né, que vai gerar energia aí. Ela vai ser uma estatal que foi criada por Getúlio Vargas. Então, lembrando lá na aula de industrialização que eu dei aqui, no presencialmente para vocês, lembrem que começou a criar estatais, indústrias de base, foi Getúlio Vargas, ok? E as subsidiárias, né, as energias empresas de transmissão, que vai ser Furnas, Eletronorte, etc. Lembre-se, elas vai ser uma estatal, ok? Do Estado. Só que, com a década de 90, ocorreu o neoliberalismo, né? Lembra da aula de industrialização? As privatizações. Você que começou a pensar em privatizar estatais. Só que como é que funciona uma empresa de energia? Ela vai ter a geração, que vai ser lá na base, na hidrelétrica. Ela vai ter a transmissão, que vai ser aquelas antenas que a gente vê em morros e montanhas, né? Aqueles cabos passando em antenas. E a distribuição, que é a última parte. Na parte de geração e transmissão é muito complicado. Como eu até falei na outra aula, na primeira aula sobre energia no mundo todo,
Para construir uma hidrelétrica é uma obra faraônica. Para construir Itaipu, cara, foi bilhões e bilhões de reais. Então você tem corrupção que pode ocorrer, pode dar desastres ambientais, pode ocorrer vários tipos de problema. Então é muito caro. A mesma coisa também na transmissão. Então a parte mais fácil é a parte de distribuição. Então no Brasil hoje, a parte que é privatizada vai ser a distribuição. Então você tem a Enel, a Eletropower em São Paulo, a Light, empresas privadas que cuidam dessa parte aí de distribuir energia para as casas, para os comércios, para os shoppings, etc. E pense também que talvez seja... agora vocês pensem, privatizar é bom ou é ruim? Pensem, cada um responde da sua forma. Privatizar é uma boa saída ou não? Cara, citando a Enel, né, pensando na Enel, que antigamente era até ampla aqui no Rio de Janeiro, cara, ela deixa muito a desejar em alguns momentos, né? Falta de energia é muito cara, sempre que chove, que venta, falta energia. Então privatizar, porque a empresa privada ela vai visar ganhar o máximo dinheiro gastando menos, com o menor esforço possível, né, para gerar lucro. Então, por isso, talvez privatizar não seja um caminho bom para algumas empresas, né, para alguns tipos de empresa. Mas aí vai de cada um, a sua opinião pessoal, e se você acha que privatizar é bom ou não. Bom, eu coloquei aqui embaixo hoje, privatização total da Eletrobras? Sim ou não? Está em discussão aí no Congresso, em deputados, senadores, discutindo se privatiza totalmente a Eletrobras ou não. Mas até o momento, a única parte que é privatizada é a distribuição. O que ocorre hoje são as PPPs, parcerias públicos-privadas, que geram energia para o Brasil. Então é uma parceria entre o público e o privado, né, que enfim, vai ter algum tipo de acordo. A empresa privada vai construir lá a empresa, vai construir infraestrutura, e depois de um tempo, essa empresa vai ficar na mão do Estado, para o Estado cuidar. Então, esse tipo de PPPs, né, que ocorre hoje em dia. Bom, coloquei aqui, primeiramente, a hidrelétrica, que vai ser aí essa matriz energética básica do Brasil. Eu coloquei aqui as três mais importantes, e as duas que mais geram energia. A Bacia do Paraná, que vai ser lá no sul do país, ela vai ter o maior potencial instalado, já está saturada, ou seja, tem onde você colocar, não tem mais espaço para colocar hidrelétrica lá no sul do país, essa bacia aqui. Não existe mais espaço para hidrelétricas. Ela está próxima ao mercado consumidor, isso é muito importante, porque para gerar energia, por exemplo, imagina uma hidrelétrica lá no sul lá na região norte do país, lá no norte, lá no Acre. Para a energia sair do Acre, chegar aqui no sul e no sudeste, por exemplo, essa energia vai se dissipando, né? Ela vai perder muita energia no caminho, por exemplo. Então, estar próximo do mercado consumidor é muito importante, ok? Destaque aqui para a Itaipu Nacional, que é uma empresa, né? Uma indústria de energia, que fornece energia para o Brasil e para o Paraguai. Como é que funciona isso? O Brasil, lá em 73, chegou assim no Paraguai e falou: Paraguai, olha só, a gente tem um riozinho aqui que passa no Brasil e no Paraguai. O que eu vou fazer com ele? Eu vou criar aqui uma empresa de energia, ok? Com o meu dinheiro, com o meu dinheirinho, com o meu dinheiro do Brasil, com real, vou criar essa hidrelétrica. A maior parte, 95% vai ser minha, 5% seu, só que tudo que você não gerar de energia, tudo que sobrar de energia que você não usar, vai voltar para o Brasil. Você vai vender para a gente aqui mais barato. Então, o que ocorre hoje? O Brasil gera energia, a maior parte, 95% do Brasil, apenas 5% do Paraguai, e tudo que sobra, o Paraguai vende mais barato para o Brasil. Esse acordo vai fazer 50 anos ano que vem, e esse acordo tem 50 anos de validade. Então, ano que vem, o Paraguai pode escolher renovar esse acordo, esse contrato com o Brasil, ou não. Então, ano que vem, aí, provavelmente vai ter alguma discussão em relação a isso. Então, Itaipu funciona assim: a maior parte é do Brasil, a pequena parte que é do Paraguai, eles geram energia para o Paraguai, e o que sobra, eles vendem para o Brasil mais barato, né? Vendem a preço abaixo do mercado. E também temos a aliança tripartite, que foi com a Argentina, Paraguai e Brasil, porque esse mesmo rio passa no Brasil, no Paraguai e na Argentina. Ele ainda ficou bem bolado, falou: pô, se barrear o rio aí,
E eu fico como aqui na Argentina, aqui sem meu rio? Aí quero a aliança tripartite para abraçar a Argentina nessa aliança aí, ok? Inclusive, se o Brasil hoje quiser afogar os irmãos, é só ele abrir as comportas de Itaipu, que ele afoga ali uma galerinha ali que embora próximo desse rio, né? Porque hoje em dia o rio já tá bem mais seco do que ele era antes, né? Quando embarrearam o rio, lembra que eu falei? Quando você embarreira um rio, ele vai gerar um lago artificial e a parte de baixo do rio, né? Depois da barreira, ele vai ficar muito mais seco. Então, com o passar do certo, 50 anos aí da criação de Itaipu, o pessoal começou a criar casas, comércio, então tem regiões ali próximo desse rio aqui, a gente pode afogar os irmãos se a gente quiser, né, numa possível guerra aí, né, mas não vamos fazer isso não. Bom, a bacia amazônica vai ser o maior potencial disponível, tem muito lugar que você pode colocar aí lá na bacia amazônica, porém os afluentes. A gente sabe que o rio Amazonas é um rio de planície, é um rio plano, né, mas os seus afluentes tem algumas cachoeirinhas, né, umas regiões de acachoeiradas que podem ser instalado hidrelétricas. Ele está longe do mercado consumidor, então lá no norte do país, né, bem longe, você pode tirar energia lá, trazer para cá, vai se dissipar essa energia, vai perder muita energia no caminho, né, em cabos e etc. Então está muito longe. Está aqui para o Belo Monte, no rio Xingu, né, talvez acho que é a terceira maior do mundo, se eu não me engano. É a terceira maior do Brasil, do mundo, sempre confundo. Mas ela é muito grande, isso que importa, ela é muito grande. Está no rio Xingu. Né, tem vários problemas também aí de questões ambientais, do lago artificial, população ribeirinha, desequilíbrio ecológico. Então, como eu falei, para construir uma hidrelétrica, você vai gerar problemas sociais, econômicos, políticos, porque enfim, você gera um lago artificial muito grande e a obra é muito faraônica, ok? Por último, a bacia do Rio São Francisco. Cara, o Rio São Francisco, ele talvez seja o rio mais importante do Brasil, porque, né, ele é importante para navegação, para pesca, para irrigação e para energia. Então, cara, o Rio São Francisco, ele é o rio Velho Chico, né? Ele é o rio talvez um dos rios mais importantes do Brasil. Ele vai ter o segundo maior potencial instalado, também saturado, então não tem mais onde colocar hidrelétricas lá no Rio São Francisco. Ele serve para irrigação do sertão brasileiro e também tem a questão da transposição do Rio São Francisco. A gente sabe que está aí, né, desde a época de Dom Pedro I, ou do Pedro II, não sempre confundo os dois também. Você tem essa questão aí de transpor o Rio São Francisco. Como é que vai ocorrer isso? O rio tem o seu curso normal, né? Ele é um rio. Também, muito importante, o Rio São Francisco está na região do semiárido brasileiro, a região mais quente, a região mais seca do Brasil, né? Do Nordeste brasileiro. E, mesmo assim, ele é um rio perene. Ou seja, ele é um rio que não seca ao longo do ano, um rio intermitente, um rio que para e depois continua. Não, ele é um rio que vai embora ao longo do ano e não seca. Por isso ele é muito importante. Por que ele quer fazer a transposição desse rio? O que vai acontecer? Eles querem pegar esse rio, né? Isso já está ocorrendo, isso já ocorre hoje em dia em algumas regiões. Pegar esse rio e criar canais artificiais que vão levar água para regiões de seca, regiões mais secas, e outros rios que são intermitentes. Então você vai gerar ali afluentes, vai gerar ali uma região ali de canais que vão separar do rio. Na real, são dois canais que vão sair desse rio e vão para regiões mais secas. Então pode gerar ali o desequilíbrio do rio, o rio pode começar a ser um rio intermitente. A questão da transposição do São Francisco é muito importante para o Brasil. E bom, ele vai regular o fluxo de água no sertão. A gente vai ter duas regiões ali, duas hidrelétricas, a Três Marias e Sobral, que elas podem segurar a água na época de cheia, e na época de seca, ela pode abrir as comportas e irrigar o sertão, porque essas duas hidrelétricas ficam antes do sertão. Então ela fica assim, uma aqui e aqui está o sertão. Então na época de cheia, ela pode fechar as suas comportas, armazenar a água e quando tem a época de seca no sertão, elas podem abrir as comportas e levar água para o sertão, né? A região que tem mais falta água no Brasil, ok? Por isso que o Rio São Francisco ele é muito importante para a região nordeste do Brasil, ok? Bom, agora combustível fóssil, né? Ligado a combustíveis não renováveis.
O petróleo vai ser aí, né, o nosso básico do Brasil, né, o maior, vai ser o top 1 aí, né, o 01. E bom, quem vai gerar energia, quem vai gerar o petróleo, quem vai explorar o petróleo vai ser a Petrobras. E ela tinha a fase do monopólio. Quando ela foi criada lá por Getúlio Vargas, lembra da aula de industrialização, lembra aquela aula que eu já dei? Quem criou a Petrobras foi Getúlio Vargas. Então, eles exploravam, pesquisavam e transportavam o petróleo no Brasil e para fora também, né? Exportavam para fora. A gente sabe que teve duas crises do petróleo, né? Aqui em 73 e 79, e quebramos a Petrobras aí de sucateamento, etc e tal, todos os problemas aí de crises, de guerras. E bom, na década de 90, correu ali na época de redemocratização, o neoliberalismo. Então você começou a privatizar, começou a pensar em privatizar algumas estatais. E a Petrobras quebrou o seu monopólio. Então hoje em dia, o que vai ocorrer? Capital misto, né? Uma parte da Petrobras está na mão das ações, na mão dos acionistas, na mão do mercado, e a outra parte ainda é estatal. A maior parte, 51%, é do Estado, né, do presidente, né, do Brasil, e 49% está na mão do mercado, dos acionistas, né, da ação, né, do mercado financeiro, etc. Então hoje em dia você pode ser sócio da Petrobras, caso você queira. E também criou a ANP, a Agência Nacional do Petróleo. O que ocorre hoje em dia? Para você explorar uma região, né, você explorar alguma região para explorar petróleo, você cria uma licitação. Essa licitação vai ser oferecida para empresas e quem quiser tentar a sorte na licitação, pode ir lá. Só que quem sempre ganha é a Petrobras, porque, né, o Estado quer explorar petróleo. Quem melhor do que o próprio Estado, né, para explorar esse petróleo? Então quem sempre ganha vai ser a Petrobras. Mas a Shell, Texaco, empresas norte-americanas, europeias podem vir aqui no Brasil se quiserem, né, explorar o petróleo, eles podem vir aqui e explorar se elas quiserem, só que tem que vencer a licitação, ok? Bom, anos 2000 a gente criou aí a autossuficiência do petróleo, só o pesado. A gente tem tipos de petróleo, pesado e leve. Aqui no Brasil, a gente refina o leve e explora o pesado. O que vai ocorrer? As nossas refinarias, elas refinam somente o leve. Porque quando foi criado lá a Petrobras, lá atrás, a gente comprava petróleo de fora, do Oriente Médio, que vem petróleo leve, né, petróleo de onshore. O petróleo offshore, que vai ser, né, no oceano, é um petróleo pesado. Então, quando você encontrou o pré-sal, quando descobriram o pré-sal e viram que era um petróleo pesado, deu um chabu ali, ih, caramba, agora o que a gente vai fazer? O que ocorre hoje em dia? A gente explora o pesado, vende para fora esse pesado e compra o leve e refina aqui. Então meio que fica aí uma conta zerada, fica aí meio que elas por elas. Você vende pesado e compra o leve e fica tudo numa boa. Então, é melhor fazer isso do que mudar totalmente o processo de como que vai ocorrer a refinação, né, refinamento do petróleo. Então, isso que vai ocorrer hoje em dia. A gente explora o pesado, vende para fora e compra o leve e refina o leve aqui. Isso que ocorre hoje em dia. Bom, como é que vai ocorrer a produção nacional? Onshore vai ser o leve, uma pequena parte ali na região norte do país, bem pouco, na região sul também, bem pouquinho. E offshore, que vai ser a maior parte no pré-sal, né? A mais 7.000 metros de distância, então bem fundo. O Brasil aí, ele é pioneiro em exploração de petróleo no pré-sal, né? A gente aí é meio que exemplo no mundo, a gente vende plataforma para fora, a gente vende plataformas, a gente dá cursos para empresas de fora aprenderem como é que se explora o pré-sal, porque a gente realmente é pioneiro, a gente realmente é um motivo de orgulho para o Brasil explorar o pré-sal, ok? Bom, gás natural vai ser um mercado de expansão no Brasil. Depende muito de compra de fora, depende muito de comprar da Bolívia, do Oriente Médio. A gente vai ter aí o Gasbol. O Gasbol é um gasoduto que vai vir da Bolívia para cá. A Bolívia é uma forte produtora de gás natural. Lembrando, não confundam gás natural com GLP.
Bom, em relação ao gás natural, a gente vai ser um mercado em expansão no Brasil. A gente não utiliza muito, a gente não explora muito o gás natural, porque é melhor comprar de fora porque é barato, do que pensar em criar obras, criar infraestrutura para explorar aqui no Brasil. A gente explora muito pouco. Da onde que vem esse gás natural? Vem do gás bol da Bolívia. Então a gente vai ter ali um gasoduto que vem lá da Bolívia, atravessa o centro-oeste, atravessa todo o Brasil ali, vem para o sul e sudeste do Brasil. Então daí que vem o nosso gás natural. E também o gás natural de liquefeito que vem lá do Oriente Médio. Então o Brasil não explora muito aqui no Brasil o gás natural, vem de fora, né? A gente teve uma crise entre Brasil e Bolívia em 2006, porque a Bolívia queria aí nacionalizar o seu gás e começar a vender mais caro. E o Brasil falou, beleza, eu sou o seu maior parceiro econômico em relação ao gás natural. Quer fazer isso mesmo? Quer encarecer? Ok, eu tenho dinheiro aqui, vou lá produzir meu próprio gás e suave. Aí a Bolívia ficou meio assim, meio pá, falou, não, deixa pra lá, deixa esse negócio pra lá. Vamos continuar assim mesmo, porque o Brasil compra muito gás da Bolívia. Então, esse que foi essa crisezinha de 2006 entre o Lula e o Hugo Chávez. Bom, o carvão aqui no Brasil vai ser basicamente pouco e de má qualidade, vai ser muito, muito pouco na região sul do país, porque o carvão ele vai depender de uma questão geográfica muito específica, vai ser regiões mais frias. A gente for ver aí onde vai ter carvão na Terra, né, no mundo, vai ser regiões mais frias. Rússia, uma região mais específica da China, Estados Unidos, na região mais próxima dos polos. E aqui no Brasil vai ser na região sul do país. Lembra que eu falei que você vai ter um nível de qualidade do carvão? Então aqui no Brasil vai ser o lignito e a turfa, os dois piores, né? Então vai ser aí no Vale do Tubarão, na Santa Catarina, para siderúrgicas, e a turfa no Vale do Jacu, no Rio Grande do Sul, para termoelétricas. Então o carvão ele é muito pouco e muito, muito ruim. Só regiões lá bem na região sul do país, ok? Bom, e aqui por último outros tipos de fontes que não são utilizadas, mas os biocombustíveis, né, com oleaginosas, biodiesel e a cana para fazer o etanol, né? O etanol aqui é muito importante, né? Faz parte da história do Brasil. A gente teve a campanha do pró-álcool, né? A gente teve lá a crise do petróleo, lembra lá atrás a crise do petróleo? Então, o Brasil quebrou em relação à produção de petróleo, teve que criar aí formas de combustível. Essa forma foi criar o etanol, né? A gente tem o solo de Amaçapê, na região Nordeste, que produz muito forte cana, né? Um solo muito propício para a plantação de cana. Então, vamos fazer combustível através do álcool. E a partir de 2003, a gente teve a criação aí de carros flex, né? Quem tem mais velho, quem tem, né, um pai que tinha lá o Monza, tinha um golzinho que ficava de manhã, ficava para ligar. Então, os carros flex, né, carros que recebem tanto álcool, tanto quanto gasolina. Geralmente o etanol ele é mais barato, né, o álcool é mais barato, porque ele gera muito menos energia. Então, se você, sei lá, o que você anda em 10 km com gasolina, você vai andar bem menos com etanol. Então, ele é um tipo de combustível mais fraco, né, gera menos energia do que a gasolina, por exemplo. Então, por isso que ele é mais barato, geralmente. Bom, benefícios. Ele não agride o meio ambiente, né, em relação aí à poluição. E ele é renovável, né? Então, você planta mais cana-de-açúcar aí, vai plantando infinitamente, pode gerar mais energia, né? Vai gerar mais cana-de-açúcar, vai gerar mais etanol. Malefícios, aqui em relação ao Brasil, a concentração fundiária é muito grande. O que vai ser isso? Você vai ter grandes latifúndios, grandes fazendas de cana-de-açúcar só para um cara só. Então, o que ocorre hoje no Brasil? Poucas pessoas com muita terra e muitas pessoas com pouca terra. O rico são poucos ricos, poucos milionários com muita terra, e o pequeno produtor com vários pequenos produtores com terrenos bem pequenos. Então, a concentração fundiária é um problema muito forte no Brasil hoje, ok? Bom, a eólica depende muito da posição geográfica. Então, o Nordeste e Sul do país
que os ventos alísios, né, que passam ali na região nas regiões ali, para gerar energia eólica. E a nuclear, basicamente aí com Angra 1, Angra 2 e aí a possível construção de Angra 3, né, financiação da obra de Angra 3. É uma energia nuclear bem pouco, como eu falei na outra aula, é um tipo de energia muito controversa, porque ela é limpa, porém o lixo nuclear e os acidentes são um desastre ambiental muito grande. Então, geralmente, governos tentam não utilizar esse tipo de energia para gerar energia, né, esse tipo de combustível para gerar energia para o seu país devido a acidentes nucleares. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!